Vamos começar com a contribuição dos grupos indígenas. A gente vai estudar uma delas por vez agora. Então, os indígenas foram os primeiros habitantes das terras que hoje formam o Brasil. A gente estudou quando os portugueses chegaram aqui, nossa terra já era habitada pelos indígenas. Depois deles vieram muitos outros povos, né? Os europeus, os asiáticos, os africanos. E eles vieram transformando, né, a nossa terra, o Brasil, e trouxeram a cultura deles também. Para a maioria dos indígenas, o contato com os demais povos, como os portugueses, não foi positivo. Reduziram em grande quantidade o número de indígenas no Brasil, que não conheciam as armas de fogo usadas pelos colonizadores portugueses contra eles. Além disso, algumas doenças comuns entre os europeus não existiam nessas terras. E ao serem transmitidas aos indígenas, que não tinham resistência biológica, nem conheciam medicação para elas, ocasionaram a morte de muitos nativos. Pesquisadores estimam que na época da chegada dos europeus, poderiam existir cerca de 3 milhões de indígenas nas terras que hoje formam o território brasileiro. Atualmente, indicadores mostram que há menos de 1 milhão. Apesar de enfrentarem a dizimação, a violência e outras questões, os povos indígenas até hoje lutam pela sobrevivência e pela manutenção de seus modos de vida, costumes, tradições e cultura. Então, existem alguns grupos indígenas ainda que eles preservam a cultura deles mesmos, sabe? A cultura indígena realmente da caça, da pesca, né? De viver das coisas que a natureza proporciona. Alguns não mais, mas alguns ainda preservam esse modo de vida, tá? Aí a gente tem lá as palavras e o texto. Dizimação, o que quer dizer? Ato ou efeito de dizimar, ou seja, de assassinar um grande número de pessoas, tá? Então esse é o significado de dizimação. Aí nós temos lá o conecte ao assunto. Ali vamos falar sobre as várias influências indígenas que a gente tem no nosso dia a dia, desde o nome de alguns animais, como jacaré, arara, jabuti, o nome de algumas frutas, abacaxi, maracujá, caju, tá? O nome de alguns estados brasileiros, como Sergipe, né? Ipiranga, que é o nome de rio, Pavuna, tá? A nossa alimentação, que tem uma forte influência indígena, mandioca, tá? Que ela é usada em diversos pratos, o beiju, tá? O polvilho. Então, tudo isso são influência dos povos indígenas. Os indígenas são conhecidos ainda por seu artesanato, fabricando tapetes, recipientes, utensílios, bolsas, colares e vários outros objetos de palha e cerâmica, entre outros materiais. Muitas pessoas gostam de ter essas peças em casa para decoração. Outra influência indígena são as redes, usadas pelos nativos para dormir. Hoje elas também são bastante apreciadas nos momentos de descanso e lazer de muitas pessoas. Então, em tudo isso nós temos a influência indígena. Aí aparece, né, o artesanato e as redes. Aí temos duas questões lá para resolver. Pense no seu dia a dia que outras influências indígenas você consegue identificar e seus colegas. Troquem ideias e descubram a riqueza da cultura indígena no seu cotidiano. No lugar onde você vive, há grupos indígenas? Como é o modo de vida das pessoas dessas comunidades? Então aí vocês vão fazer uma pesquisa dessas duas perguntinhas e responder no caderno de geografia, ok?